Eu sou o Pedro Leon, sou personal trainer e hoje eu vou explicar para vocês como funciona um pouco do treinamento. Vai ser uma linguagem fácil de vocês entenderem. Vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, certo? Que é só seguir um planejamento, uma dieta e vai dar tudo certo, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Vamos começar de fato essa aula gratuita sobre treinamento. Eu vou colocar o slide aqui na tela para vocês verem o que eu estou passando, tá? Para vocês. Vocês estão vendo aí no slide na tela que eu listei 6 aspectos importantes, certo? Mas tem mais. Mas eu listei ali e por ordem de importância, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui a minha imagem da tela junto com vocês para vocês verem o slide melhor, tá? Pronto, saiu. Vocês estão vendo ali 6 aspectos técnicos importantes. Aderência, esse que é junto volume, intensidade e frequência. Depois eu fiz só um de intensidade, outro de troca de treino, um tempo de descanso e um de tempo sob tensão versus tempo sob alta tensão, tá? Então é o seguinte, o que vai ser a aderência? A aderência é o aspecto mais importante do treinamento, porque sem ela nada acontece, certo? Porque sem aderência você não vai, como é que eu vou te dizer? Você não vai ser resiliente, você não vai ser constante, você não vai levar o treinamento como um estilo de vida para sua vida toda, você não vai experimentar os benefícios do treinamento físico, tá? Seja do que tu for fazer, musculação, crossfit, só uma corrida na rua, enfim, né? A aderência é o ponto mais importante, certo? Segundo ponto, se vocês puderem anotar isso aí, até anotem esses pontos importantes, gruda no seu quarto, na geladeira, para vocês sempre perceberem que a aderência é o mais importante, tá? Depois, volume, intensidade e frequência. Tem alguns estudos já que eles vão fazer algumas recomendações, né? Principalmente para iniciantes. Quem já está treinando, já tem algum tempo aí na academia e tal, o treinamento já está um pouco mais avançado. Mas para iniciantes que começaram agora, estão há pouco tempo, menos de 3 meses, tem uma recomendação que é o seguinte. Recomendação para iniciantes de 40 a 70 repetições, né, por treino para cada agrupamento, ou 80 a 210 repetições por semana para cada agrupamento. Repetindo, recomendações para iniciantes por grupamento muscular, de 40 a 70 repetições por treino, ou 80 a 210 repetições por semana, tá? Isso é referente ao volume de treino, certo? A gente pega esses números aí, por exemplo, o Pedro vai treinar, vamos supor, ele vai repetir o treino de peito 3 vezes por semana, tá? Ele não pode ultrapassar, não é que não pode, é uma sugestão, um padrão, tá? Mas vamos supor, ele não pode ultrapassar aquele valor ali entre 80 e 210 repetições por semana. Então eu vou ter que pegar e dividir esse valor pelo número de vezes que ele vai treinar, certo? Até porque tem um número máximo ali de 40 a 70 repetições por treino. Então, ele não pode ultrapassar muito esse volume, porque você vai acabar no overtraining e também você vai queimar largada, vai queimar cartucho, é isso que acontece, tá? A frequência. Os iniciantes, eles podem e devem estimular 2, 3 vezes cada grupamento muscular, não tem problema, tá? É uma recomendação padrão, mas às vezes você pode até treinar 4 vezes a mesma musculatura, só que aí, por exemplo, você vai fazer um exercício cada dia, tá? Para dar tempo de recuperar até o outro. Eu particularmente não gosto, não é o que eu vou usar no Desafio 30. Eu utilizo com a maioria dos meus alunos, tanto de personal quanto de consultoria, estimular de 2 a 3 vezes cada agrupamento muscular. Vocês veem às vezes o pessoal treinando 6 vezes por semana, e aí treinam uma vez o peito só, 2 vezes uma vez as costas, uma vez a perna. Depende do nível de treinamento dessa pessoa, tá? Porque isso que vai ditar a capacidade dela chegar numa intensidade maior, de conseguir usufruir do treino
treinando apenas um grupamento por dia, né? Ela já tem que ser uma pessoa mais avançada para fazer isso. Eu gosto de estimular 2, 3 vezes o mesmo grupamento muscular, às vezes eu uso até comigo. Meu treino aí é 12 anos, né? 13 anos já. Então, não tem problema, não copia aquele treino da internet de algum atleta ou de alguma famosa, né? De uma foto linda lá do Instagram da mulher magra, porque às vezes não é o correto para você, certo? Por isso que a gente tem o grupo exclusivo da Turma do Desafio, para a gente poder conversar com vocês, aproximar vocês de mim, do personal, do Vinícius, que é o nutricionista, certo? Terceiro ponto que vocês estão vendo aí é a intensidade. O que seria intensidade? Tem alguns aspectos dentro da intensidade, mas eu vou simplificar para vocês. Seria o percentual de carga que tu usa daquela repetição máxima. Por exemplo, eu consigo fazer 100 kg no supino para uma repetição. Tá? Essa é minha 1 RM, uma repetição máxima. Tá? A intensidade para você ter uma hipertrofia tem que ser acima de 70%. Ou seja, se eu uso 100 kg no supino, pelo menos 70 eu tenho que usar no meu treinamento, né? Acima de 70%. E eu vou ficar aí numa faixa para trabalhar hipertrofia de 8 a 12 repetições. 2/3 ou 3/4 do seu treino tem que ser nessa faixa de repetição. Você até pode fazer alguns exercícios com umas repetições menores para estimular sua força, mas se o seu foco é hipertrofia, ele tem que ficar nisso, tá? Mas eu vou fazer depois um desafio de hipertrofia também. O foco aqui é o emagrecimento, mas eu não queria soltar informação, largar informação solta assim para vocês, tá? Para quem quer treinar para força especificamente, é de 1 a 6 repetições, com intervalos mais longos. Aí tu vai usar 1 minuto e meio, 2, 3 entre uma série, né? Você vai colocar mais carga. Para hipertrofia, tu vai usar aí, dependendo do método que tá usando, de 45 a 120 segundos, né? De 45 segundos até 2 minutos, dependendo do exercício. E para resistência localizada, que é treinos acima de 15 repetições, 20, 50, 100 repetições, você vai usar no máximo um intervalo aí de 30 a 45 segundos, tá? É claro que isso é um padrão, você não precisa se atentar apenas a esses números, tá? Eu vou explicar mais para frente o porquê. O quarto ponto que está aí no slide é a troca do treino. Quem nunca trocou aquele treino de mês em mês, às vezes fazendo de semana em semana um treino diferente? Eu já fiz isso, confesso que eu já fiz isso, enfim. Mas o que acontece? Trocar o treino com o intuito de confundir o músculo é balela, tá? Porque isso não existe. Você tem que manter a base. Mantenha a base do seu treinamento e manipule as outras variáveis, né? Como as repetições, como as séries, a carga que você está usando. Adicione mais algum exercício isolador, alguma coisa desse tipo para alguma deficiência que você tem, mas mantenha a base. Não tenha necessidade de sair trocando treino aí que nem um maluco. Não tem. Se o seu professor fala para você que toda semana tem que trocar o treino, você tem que trocar de professor. Isso sim. Outro quesito bastante importante é a dor pós-treino, né? Eu gosto de ficar dolorido, eu entendo vocês. Parece que se eu não fico dolorido no outro dia, parece que o treino não foi bom, mas ela não é o único indicativo que o treino foi bom, tá? A gente tem outros indicativos que mostram que o treinamento foi bom, como por exemplo, sei lá, vou pegar um exercício qualquer aqui, você fez uma série de extensora, tá? Que é para quadríceps, num dia, deu o seu máximo, o treino foi bom, você sentiu a musculatura na hora, deu pump, né? Ele ficou inchado. No outro dia você está sem dor. Mas aí você vai para academia, tenta fazer extensor e a sua força, tua força tá lá embaixo. Esse é um indicativo que o seu treino foi bom, mesmo com a ausência da dor muscular tardia. Esse é um quesito muito top, porque isso aqui é uma coisa mais técnica, mas só para vocês entenderem, a gente tem uma curva que se dá da periodização de treino, que é o quê? Você tá aqui no zero, certo? Você treina, dá o estímulo, a sua força cai. Sua força cai, é como se fosse uma parábola, tá? A sua força cai. Depois de um período, você começa a recuperar, começa a recuperar e chega a estaca zero de novo, onde você estava. Só que ainda você está recuperando, você está deixando seu corpo mais forte, essa curva vai aumentar, você vai ganhar força.
E aí você tem que achar esse tempo correto de treinar de novo. Porque se você esperar muito tempo, você acaba caindo de destreinando, a sua força vai cair novamente. Então, a chave é você treinar a sua força decair. Quando você subir, estiver lá no ápice, quando ela vai começar a descer de novo, você treina. Porque aí você vai cair um pouco de novo, ela vai subir mais um pouco. Esse é o ponto-chave, o grande, não é segredo, porque na verdade até hoje a literatura, o mundo científico, a academia que eu digo, não academia de musculação, né? Academia de estudo, né? As universidades, os pesquisadores, enfim, ainda não chegaram num consenso de quanto tempo isso acontece, até porque cada corpo é um corpo, é muito individual, tá? Então, é só para ressaltar que a dor não é o único indicativo que um treino for bom, tá? Só isso. Próximo, quinto quesito aí, é o tempo de descanso. Eu falei ali atrás de um padrão de tempo de descanso por séries, de acordo com a faixa de repetição que tu usa, com a porcentagem do RM, porém, eu coloco para os meus alunos e vou colocar no Desafio 30 um padrão apenas para você ter um norte a seguir, tá? Mas o mais importante é você descansar tempo suficiente para fazer a próxima série de uma forma satisfatória. É isso que eu quero, né? Aprender a ouvir o seu corpo, isso é muito mais importante. O que adianta eu colocar lá numa tabela de treino para você, fulano, você vai fazer uma série de agachamento, 3 séries de 12 repetições e vai descansar 1 minuto. E aí você foi lá, aqueceu bem, botou a carga de trabalho, fez 12 repetições, quase chegando à falha, faltando 1, 2. Você senta para respirar, respira 1 minuto e parece que não descansou. E aí você vai fazer a próxima série e a próxima série não sai. Então para que descansar apenas 1 minuto? Né? Escute seu corpo, descanse um pouco mais, não tem problema. Né? Por isso que eu botei o tempo de descanso lá embaixo, no quinto tópico, porque ele não é tão importante assim. Importante no sentido, se você descansar mais ou menos, você vai perder os seus ganhos. Não. Aprenda a ouvir, aprenda a escutar o seu corpo, o que ele está te dizendo, certo? O último quesito lá, tempo sob tensão e tempo sobre alta tensão. Há uma diferença muito grande nisso. Por quê? Carga. Tem uma discussão muito atual aí que tá em voga, que é ou você treina com carga ou você treina com técnica. Elas não se separam. Não adianta você treinar com uma carga leve, fazendo os movimentos super lentos, com uma técnica perfeita, querendo aumentar o tempo que o músculo fica ali sob tensão, fazendo quase um Cirque du Soleil, né? Uma coisa tão robótica que uma pessoa olha e chega a ser feio. Não. Você vai acabar treinando fofo, isso sim, tá? Não estou dizendo para você fazer uma série maluca, não, mas coloque uma carga de moderada a pesada e faça a sua série de forma controlada. Mas não fique contando os segundos, né? Levanta 1, 2, 3, baixa 1, 2, não. Apenas controle o movimento para você ver sentir que a sua musculatura está fazendo o movimento, mas de uma forma inconsciente, né? Mais rápido na concêntrica, segura um pouquinho mais lento na excêntrica, que é a fase negativa, né? A fase que você está alongando, já é um ótimo começo, não precisa ficar contando os segundos, tá? Claro que às vezes eu uso com os alunos essas variáveis, às vezes dentro até do mesmo próprio treino, eu começo lá fazendo com uma sobrecarga muito alta no exercício composto e acabo num exercício isolador manipulando essas variáveis, drop, né, repetições em slow, né, lento, ou fazendo isometria. Sim, mas isso é a cereja do bolo. Tá lá no final do treino. O treino começou com o quê? Com carga, com exercício composto, tá? Aumentando a intensidade do treino. Isso sim. Se fosse desse jeito de fazer devagarinho, bonitinho, era muito fácil, bastava você ficar segurando aqui, ó. Vou segurar o controle, vou ficar aqui, ó, segurando o bíceps. Nossa, quanto mais tempo ficar, mais tempo sob tensão, meu bíceps vai explodir. Não vai explodir, tá? Por um longo período, se você fazer desse jeito, seus problemas estariam resolvidos, então, mas não é assim que funciona. O que vale de verdade é o tempo sobre alta tensão e com uma amplitude de movimento adequada. Tem vários estudos já que corroboram para essa verdade, que quanto mais amplitude tu tiver no movimento,
né, maior vai ser seus ganhos, mais você vai emagrecer, mais você vai manter essa massa muscular ou mais você vai hipertrofiar, dependendo do contexto. O que é uma maior amplitude possível? No agachamento, você descer até, como dizem, até o talo, né? Até o talo, o seu talo, né? Porque a minha amplitude pode ser diferente da sua, que pode ser diferente do fulano, do ciclano, enfim, né? Aí é a maior amplitude funcional para você, porque todo mundo tem uma limitação, um desequilíbrio, certo? Mas é isso que vai te dar os resultados. Tempo sobre alta tensão e amplitude de movimento. Foque nisso primeiramente, para depois começar com essas outras variáveis. Deixa isso aí para depois, quando você tiver aos 6 meses, um ano de treino, aí sim você começa a manipular essas variáveis. Vai começar com o básico, porque o básico funciona. Eu treino com o básico até hoje, só que um básico bem feito. Deixe para se preocupar com cadência lá na frente, tá? Basicamente isso. Eu quero você agindo, eu quero você saindo da sua zona de conforto para chegar a um lugar onde você nunca chegou. Não é fazendo as mesmas coisas que você sempre faz que você vai ter resultados diferentes. Não. Você precisa fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E para isso que eu estou aqui. Eu quero te ajudar para você chegar onde você nunca chegou.